Então, vamos começar a trabalhar agora com as chamadas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como eu havia falado anteriormente, quando ele fala duas incógnitas, quer dizer, são duas letras diferentes, são duas variáveis diferentes. Tá? Então, nossa equação agora ela vai passar a ter duas variáveis, duas letras diferentes uma da outra. E se você lembrar, o que é uma equação? É a igualdade entre dois membros. Uma igualdade, uma sentença aberta formada através de uma igualdade entre dois membros. Isso é uma equação. Então, tem que haver uma equação, uma igualdade, com dois membros associando letras diferentes um para o outro. Só que no nosso caso agora, são equações do primeiro grau. Aí vai, por que do primeiro grau? Porque as variáveis, no caso x, y, a ou b, não importa. Tem que ter expoente 1. O expoente da variável vai definir qual é o grau da sua equação. Como x, no caso, não apareceu nada para você como expoente, quer dizer que é o grau 1. Grau 1 é uma equação do primeiro grau. Ok? Então, tem que estar bem atento nessas equações do primeiro grau, com duas variáveis. Outra coisa que é interessante, quando nós vimos a equação do primeiro grau apenas com uma variável, eu havia dito a vocês que essas equações possuíam apenas uma única solução. Haveria apenas uma única raiz que iria satisfazer a nossa equação. Só que agora, uma equação com duas incógnitas vai ter mais de um valor, vai ter mais de uma solução que satisfaz a minha igualdade. Então, agora, ela vai ter mais soluções que satisfazem a nossa igualdade. Então, a equação com duas incógnitas tem uma diferençazinha. Primeiro, são duas variáveis, duas letras. Segundo, pode haver mais de uma solução como resposta da nossa equação. E é obrigatório que seja uma igualdade entre dois membros. Eu até li na semana passada, por que trabalhar o x e y? Por que falar, não poderia ser A e B? Sim, poderia. Mas por que o convencional é falar em x e y? É porque se você imaginar o plano cartesiano, é um plano de informações, na qual nós temos duas variáveis, dois eixos. A abscissa, que é x, e a ordenada, que é y. E, no caso, uma equação com duas incógnitas, para cada valor, por exemplo, de x, corresponde ao valor de y. Então, eu tenho sempre uma informação em conjunto. Então, por esse motivo, geralmente, ele vai trabalhar sempre as variáveis x e a variável y. Lembrando que o plano cartesiano ele é formado por duas variáveis, x e y. Tá? E tem um exemplo que eu quero repetir com vocês. Por exemplo, ele faz uma comparação no que é uma equação com duas incógnitas e o que não é uma equação com duas incógnitas. Então, lá, x mais y igual a 6. São duas incógnitas do primeiro grau e uma igualdade. Então, 4x menos 3y igual a 5. A mais 2b igual a 8. Repare que todas têm duas variáveis, são do primeiro grau e é uma igualdade. Então, é uma equação com duas incógnitas. Ao lado, nós temos x ao quadrado menos y igual a 7. Não é do primeiro grau, porque tem x ao quadrado. X tem expoente 2. E esse expoente 2 determina que ela não é uma equação do primeiro grau. Outro. X menos 2y maior que menos 10. Não é uma equação. Uma equação é uma igualdade. Tem que haver o sinal de igual. E a terceira aí,
A mais B mais C igual a 18. Ela é uma equação, só que não é com duas incógnitas. E o nosso caso é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. No caso, A mais B mais C tem três incógnitas. Então, não satisfaz o que nós queremos agora. Ok? Então, reparem que nosso trabalho agora vai ser vincular equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ok? Outra coisinha que eu acho interessante. Veja no primeiro exemplo que eu falei para vocês. X mais Y igual a 6. X mais Y igual a 6. Reparem que o valor de X mais o valor de Y tem que ser igual a 6. Eu queria que vocês me mandassem pelo chat, bem rapidinho, uma possível solução dessa equação. Tem que ser bem rapidinho. Eu pensaria em várias, mas eu vou querer que você me mande para mim uma possível solução dessa equação. Então, reparem bem, na sua telinha tem algumas questões vinculadas à página 78. Qualquer número isso pode fazer isso, são infinitos. E ele pergunta o seguinte, número 1, assinale as sentenças que representam uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Letra A, 3x menos 4 igual a 7. Não é. Tem que ter duas letrinhas diferentes. Não tem. Letra B, 3x menos 4 igual a 7y. São duas letras diferentes e é uma equação do primeiro grau. Letra C, 8 menos 2y igual a x. Também tem duas variáveis e é uma igualdade. Letra D, 2x menos y menor ou igual a 6. Não é, porque tem que ser uma igualdade. E aí é uma desigualdade. Letra E, 5x mais 3y mais 2y igual a 1. Não é com duas incógnitas. Aí é uma equação, sim. Mas tem três variáveis. No nosso caso aqui é apenas com duas. Letra F, x igual a 3y menos 8. Sim, é uma equação com duas incógnitas. Então, aí, no caso, B, C e F são respostas da nossa equação. Agora sim, questão de número 2. Dada a equação x mais y igual a 3, calcule o valor de y considerando os seguintes valores de x. Então, aí, ele me dá uma equação do primeiro grau, x mais y igual a 3. Ele quer achar o valor de y em três situações diferentes. Na letra A, quando x for igual a 0. O que fazer, então, numa equação dessa? É o valor numérico que nós vimos. É trocar x por 0 e achar o valor de y. Então, 0 mais y igual a 3. Como x ali é 0, eu posso sumir com 0. Ficaria apenas o quê? Y igual a 3. Terminei. É fazer uma troca e achar o valor que eu estou pedindo. Na letra B, x igual a menos 3. Ou seja, eu vou trocar x por menos 3 e vou achar o valor de y correspondente. Então, ficaria menos 3 mais y igual a 3. Eu vou lançar o menos 3 para o segundo membro. Negativo chegará a positivo. Então, y seria igual a 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Y é igual a 6. Então, veja que é só uma troca. Letra C, x igual a 6. Então, ficaria 6 mais y igual a 3. Vou lançar o 6 para o segundo membro, ele é positivo. Chega lá negativo. Y é igual a 3 menos 6. 3 menos 6 dá menos 3. Ou seja, para cada valor de x, vai haver um valor correspondente para quem? Para y. Quando x é 0, y vale 3. Quando x for menos 3, y vale 6. Quando x for 6, y vale menos 3. Isso foi a questão de número 2.
Agora a questão de número 3. Na equação 3x mais 2y igual a 18. Determine o valor de x dados os seguintes valores de y. Agora é o contrário. Agora ele me fala o valor de y e quer saber qual o valor de x correspondente a esse valor. Então, o que fazer? Letra A, y é igual a 0. Vou pegar a minha equação, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, ficaria 3x mais 2 vezes 0 igual a 18. 2 vezes 0 é 0. Então, ficaria apenas o quê? 3x igual a 18. Como o 3 multiplica o x, se o 3 vai para o segundo membro, ele vai dividindo. Então, x seria igual a 18 dividido por 3. X seria igual a 6. Ou seja, para quando y for igual a 0, x tem que valer 6. Letra B. Eu quero saber o valor de x para quando y for igual a menos 6. Então, quer dizer o quê? No lugar de y agora, eu coloco menos 6. Então, ficaria 3x mais 2 vezes menos 6 é igual a 18. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Então, ficaria 3x menos 12 igual a 18. Vou lançar o menos 12 para o segundo membro. Então, 3x igual a 18 mais 12. 18 mais 12 dá 30. Então, 3 vezes x é igual a 30. X, então, vai ser igual a 30 dividido por 3. X vai ser igual a 10. Ou seja, quando y for menos 6, x vai ser igual a 10. E a letra C. Eu quero saber agora qual é o valor de x para quando y for igual a 3. Então, o que acontece? Eu vou trocar y por 3 e vou achar x. Então, ficaria 3x mais 2 vezes 3 igual a 18. 2 vezes 3 dá 6, né? 3x mais 6 igual a 18. Eu vou lançar o mais 6 para o segundo membro. Então, ficaria 3x igual a 18 menos 6. 3x igual a 12. Como o 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. Ou seja, quando y for 3, x vale 4. Ok? Sétimo ano. Agora, se você observar a sua apostila, na página de número 79, começa o seguinte: sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Sem perguntar, professor Jorge, o que vem a ser isso? Sistema é quando você coloca duas equações juntas para resolvê-las. Então, são duas equações juntas que têm as mesmas variáveis, no caso x, y, a e b, em que a resposta tem que ser comum, tanto para uma equação como para outra equação. Vocês viram quando é uma equação, como eu mostrei para vocês agora, como é uma equação do primeiro grau, uma equação só, com duas incógnitas, ela pode ter diversas soluções. O Daniel e o Antônio até me provaram isso, diversas soluções. Mas porque tem uma equação só. Quando eu tenho agora duas equações, que o sistema para vocês, ele vai ser formado por duas equações com duas letras. Vai passar a vigorar apenas uma única resposta que vai satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Então, um sistema do primeiro grau com duas incógnitas, ele vai constar de duas equações, na qual vai haver apenas uma única solução para essas duas equações.
e a solução tem que ser a mesma. Então, observem bem isso. Tem que ser a mesma solução. E hoje, a matemática para vocês, ela atribui dois tipos de solução para o sistema desse. No seu caso, mas tem mais soluções. Ele coloca na nossa apostila o método da substituição de variáveis e o método da adição. Só que tem mais formas de você resolver um sistema. Tem mais formas. Mas aqui, para a gente, é estabelecido apenas duas situações. Substituição, no caso, uma troca, ou adição, que é a soma das equações. Então, para se resolver um sistema de equações, é necessário você interligar as duas equações para você obter apenas uma única solução que vai ser a resposta comum às duas equações. Ok? Por enquanto, tem que ser com muita atenção agora, tá bom? Vou pedir a vocês que abram sua apostila na página agora 80. Reparem o seguinte, na página 80, tem o seguinte, resolva o sistema, tem lá, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 4, pelo método da substituição. E o que consiste esse método da substituição? Consiste de uma troca. E para realizarmos essa troca, o que deve ser feito? Qual é o primeiro passo? Olha bem, o primeiro passo é o seguinte, você tem duas equações. Isolar uma das incógnitas na primeira ou na segunda equação. Então, são duas equações. Você tem que escolher uma delas para isolar uma variável, uma letra. E quando eu falo isolar, é deixar aquela letra sozinha na sua equação. Apenas ela. Então, observe que aí, nessa questão de número 1, haviam duas equações. A primeira, x mais y igual a 10, e a segunda, x menos y igual a 4. Reparem que ele isolou x na primeira equação. Isolar quer dizer o quê? Deixar o x sozinho. Então, para x ficar sozinho, eu tenho que pegar o y, eu tenho que mandar o y para o segundo membro. Só que se ele é positivo, chega lá como? Negativo. Então, isolando o x, você obteve o quê? X igual a 10 menos y. E reparem que x ficou sozinho. Então, x é igual a 10 menos y. E o que quer dizer uma igualdade na matemática? A igualdade, para mim, é uma identidade que vale a mesma coisa em ambos os lados. Se eu falo que x é igual a 10 menos y, quer dizer o quê? Que eu poderia trocar x por 10 menos y, que seria a mesma resposta. Então, o que é feito? Primeiro passo, isolar uma variável na primeira ou na segunda equação. Isolamos. Segundo passo, substituir, no caso, trocar o valor isolado na outra equação. Então, a minha segunda equação, qual era? X menos y igual a 4. Correto? Só que reparem bem que você fez o quê? X igual a 10 menos y, correto? X igual a 10 menos y. Isso quer dizer o quê? Que eu posso vir, no lugar de x, trocar por 10 menos y.
que isso é uma igualdade. Então, o que é feito? No lugar de x, eu escrevo 10 menos y. Menos y que já tinha, igual a 4. Reparem que, quando você interliga as duas equações, eu vou criar uma situação em que eu tenha uma equação com a mesma letra. Então, o que eu criei? 10 menos y igual a 4. Reparem que você criou uma equação que tem a variável y. E o que fazer para resolver? Eu vou deixar tudo que tem y de um lado e o que não tem y passaria para o outro. Eu vou mudar o 10 de lado. Mas como o 10 aí é positivo, ele muda a negativo. Então, ficaria menos y igual a 4 menos 10. Menos um y, sinais iguais. Soma e repete sinal. Ficaria menos 2y igual. Mais 4 menos 10. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Ficaria menos 6. Então, 2y igual a menos 6. O menos 2, ele multiplica y. E se ele multiplica y, quando ele muda de lugar, ele muda dividindo. Então, ficaria, então, para você, y igual a menos 6 dividido por menos 2. Ficaria y igual a 3. Achando y, logicamente, eu acharia x.